Boa noite! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das doenças reumatológicas. Só para me apresentar, meu nome é Luísa, eu sou a médica da Arthur Riedel e antes de iniciar o nosso tema de hoje, que vai ser artrose, eu vou falar um pouco de doenças reumatológicas, ou também conhecidas como reumatismo. Doenças reumatológicas são, então, doenças que afetam o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, juntas, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Exemplos dessa doença mais conhecidos são as artrites, a artrose e a fibromialgia. Hoje eu vou falar da mais prevalente, a artrose. Primeiro eu preciso conversar um pouquinho com vocês a respeito das articulações. As articulações, então, elas são articulação é onde se unem dois ossos. Então, na articulação você vai ter sempre dois ossos, você vai ter membranas de cartilagem, que é um tecido conjuntivo revestindo esses ossos, e você vai ter dentro dessa articulação líquido, tornando bem simples assim. Vocês vão ver uma imagem na tela, é um pouco mais detalhado que isso, mas assim, fazendo o mais simples possível, as coisas que vocês têm que mais prestar atenção agora são os ossos que estão envolvidos, é esse líquido, que ele isola esses dois ossos, e a cartilagem, que ela protege a superfície deles. Assim, vai permitir um deslizamento desses ossos para a gente conseguir se movimentar. Então, dá para a gente pegar, por exemplo, o joelho. O joelho ele é uma das articulações mais afetadas pela artrose, e como ele deveria funcionar é o deslizamento de todas as estruturas ósseas ali sem grandes atritos, assim. Mas a gente sabe que o joelho é uma das articulações mais acometidas por essa doença. Boa noite! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das doenças reumatológicas. Só para me apresentar, meu nome é Luísa, eu sou a médica da Arthur Riedel e antes de iniciar o nosso tema de hoje, que vai ser artrose, eu vou falar um pouco de doenças reumatológicas, ou também conhecidas como reumatismo. Doenças reumatológicas são, então, doenças que afetam o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, juntas, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. Exemplos dessa doença mais conhecidos são as artrites, a artrose e a fibromialgia. Hoje eu vou falar da mais prevalente, a artrose. Primeiro eu preciso conversar um pouquinho com vocês a respeito das articulações. As articulações, então, elas são articulação é onde se unem dois ossos. Então, na articulação você vai ter sempre dois ossos, você vai ter membranas de cartilagem, que é um tecido conjuntivo revestindo esses ossos, e você vai ter dentro dessa articulação líquido, tornando bem simples assim. Vocês vão ver uma imagem na tela, é um pouco mais detalhado que isso, mas assim, fazendo o mais simples possível, as coisas que vocês têm que mais prestar atenção agora são os ossos que estão envolvidos, esse líquido, que ele isola esses dois ossos, e a cartilagem, que ela protege a superfície deles. Assim, vai permitir um deslizamento desses ossos para a gente conseguir se movimentar. Então, dá para a gente pegar, por exemplo, o joelho. O joelho ele é uma das articulações mais afetadas pela artrose, e como ele deveria funcionar é o deslizamento de todas as estruturas ósseas ali sem grandes atritos, assim. Mas a gente sabe que o joelho é uma das articulações mais acometidas por essa doença. Então, falando um pouco sobre a artrose. A artrose é um transtorno articular caracterizado por dor e limitação funcional, porque a pessoa, devido à dor, ela começa a ter uma limitação na funcionalidade daquele membro, daquela articulação, enfim.
Do ponto de vista radiográfico, quando a gente pede um raio-x dessa pessoa que está se queixando de dor, a gente vê muitas vezes osteófitos e estreitamento dos espaços articulares. Por que estreitamento? Porque aquela articulação que estava ali, ela foi degenerada, ela diminuiu. Ela tinha uma largura X e agora ela está um pouquinho mais fina. E isso faz com que, na hora de deslizar e se movimentar, o osso, depois de um tempo na artrose, fica raspando osso com osso, porque aquela cartilagem que estava ali para preservar, para proteger esse osso e para facilitar a mobilidade, ela foi se degenerando. Do ponto de vista histopatológico, se a gente colocasse o microscópio ali pertinho, a gente veria a perda da integridade da cartilagem, ou seja, essa cartilagem realmente, do jeito que ela estava, ela não está mais, ela se modificou num ponto que ela está super fininha ou inexistente, e a perda da integridade também do osso subcondral, que é o osso embaixo da cartilagem. Fatores de risco para que ocorra a artrose são, então, a idade, o peso, a ocupação da pessoa, ou seja, pessoas que trabalham muito no pesado, e alguns fatores genéticos. Então, assim, a pessoa mais obesa, a pessoa mais velha, ela tende a ter essa degeneração mais acentuada. Outros fatores também vão incluir uma lesão nessa articulação já pré-existente, ou seja, a pessoa sofreu um acidente de moto ou sofreu a ruptura de algum ligamento, aquela articulação afetada, ela vai ter mais tendência, pelo trauma, a sofrer de artrose. Ou as pessoas que têm gota, por exemplo, pelo acúmulo de cristais ali, que causa gota, causa inflamação, isso também pode facilitar o desenvolvimento de artrose, entre outros vários. E, bom, para vocês entenderem uma coisa, essa articulação, essa cartilagem, ela se regenera. Então, você vai traumatizando ela, você vai colocando impacto em cima dela e até um certo ponto ela consegue se regenerar, só que até um certo ponto. Imagine uma paciente assim, com 50 anos, que trabalhou a vida inteira de trabalho braçal, ou na faxina, ou enfim, muito tempo em pé, ou levantando peso mesmo. Ela tem uma dor no joelho, e essa dor ela vinha manejando assim desde os 20 e poucos anos, só que daí também, além disso, ela ganhou muito peso, ela ficou em inatividade física, começou a envelhecer, e com isso começaram a surgir várias dores no corpo dela. É isso que acontece, assim, com o envelhecimento, com, enfim, os hábitos de vida, vai se perdendo a capacidade de reparar essas estruturas articulares. Essa cartilagem, que ela tinha uma certa regeneração, ela perde isso, e ela começa a ficar mais e mais fininha. Fatores de risco para que ocorra a artrose são, então, a idade, o peso, a ocupação da pessoa, ou seja, pessoas que trabalham muito no pesado, e alguns fatores genéticos. Então, assim, a pessoa mais obesa, a pessoa mais velha, ela tende a ter essa degeneração mais acentuada. Outros fatores também vão incluir uma lesão nessa articulação já pré-existente, ou seja, a pessoa sofreu um acidente de moto ou sofreu a ruptura de algum ligamento, aquela articulação afetada, ela vai ter mais tendência, pelo trauma, a sofrer de artrose. Ou as pessoas que têm gota, por exemplo, pelo acúmulo de cristais ali, que causa gota, causa inflamação, isso também pode facilitar o desenvolvimento de artrose, entre outros vários. E, bom, para vocês entenderem uma coisa, essa articulação, essa cartilagem, ela se regenera. Então, você vai traumatizando ela, você vai colocando impacto em cima dela e até um certo ponto ela consegue se regenerar, só que até um certo ponto. Imagine uma paciente assim, com 50 anos, que trabalhou a vida inteira de trabalho braçal, ou na faxina, ou enfim, muito tempo em pé, ou levantando peso mesmo.
ela tem uma dor no joelho, e essa dor ela vinha manejando assim desde os 20 e poucos anos, só que daí também, além disso, ela ganhou muito peso, ela ficou em inatividade física, começou a envelhecer, e com isso começaram a surgir várias dores no corpo dela. É isso que acontece, assim, com o envelhecimento, com, enfim, os hábitos de vida, vai se perdendo a capacidade de reparar essas estruturas articulares. Essa cartilagem, que ela tinha uma certa regeneração, ela perde isso, e ela começa a ficar mais e mais fininha. E nós vamos agora para o tratamento. Uma coisa importante de se colocar é que não existe jeito de prevenir ou, enfim, ter alguma medicação, alguma coisa que interrompa esse processo de degeneração. O que a gente consegue fazer é aliviar os sintomas e manter essa pessoa que sofre de artrose o mais funcional possível, ou seja, diminuir a dor num ponto que a pessoa consiga realizar as atividades que ela sempre realizou, consiga andar, consiga levantar da cama sem maiores dificuldades. Claro, assim, esse idoso ou essa pessoa que tem artrose vai ter que se conscientizar de que é uma doença crônica, é uma doença decorrente da idade, enfim, do estilo de vida. É uma doença, assim, que ela não tem cura, mas é uma doença que a gente consegue, de certa forma, essas dores, assim, articulares, a gente consegue manejar para dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade de vida. A gente vê muito que alguns pacientes com dores crônicas devido à artrose ou, enfim, fibromialgia, outras doenças reumatológicas, costumam ter algum transtorno de humor associado, ou seja, ou um transtorno de depressão, ou alguma insônia por causa dessa dor. Então é bem importante que a gente controle esses sintomas para que essa pessoa viva o mais normal possível. Para a gente tratar essa doença, para a gente manejar essa condição, a gente tem opções farmacológicas e não farmacológicas. Vamos falar um pouquinho das mais importantes, que são as opções não farmacológicas. Por quê? Porque essas opções não farmacológicas, elas implicam na mudança de alguns hábitos importantes de vida que vão diminuir tanto a dor quanto vão retardar um pouco o progresso da doença, a progressão da doença. Então, vamos começar com as mudanças não farmacológicas. O exercício físico é uma delas, é muito importante. Que intensidade? Esse exercício físico para o idoso que tem artrose é de leve a moderada. Idealmente, esse exercício deve ser feito com supervisão, com orientação de algum educador físico, fisioterapeuta. E ele pode ser variado, assim, ele pode ser um treino de marcha, um treino de força, musculação, treino de flexibilidade e exercício aeróbico. Exemplos disso são o tai chi, que é ótimo, assim, ele não sobrecarrega essas articulações afetadas, a natação, que também é um exercício de baixo impacto, a hidroginástica, o ciclismo, andar de bicicleta, claro, com toda a segurança, com o capacete, andando sempre no fluxo da via, não entrando em contramão, não andando em vias muito perigosas, e a caminhada, que é o que a gente mais indica. Como é que é essa atividade física? Só para lembrar, atividade física regular que a gente considera. Atividade física regular é, então, 150 minutos por semana. De que forma que isso pode ser dividido? Tanto 30 minutos, 5 vezes por semana. Esses 30 minutos não necessariamente precisam ser corridos, tá? O importante é que eles sejam realizados, ou 50 minutos 3 vezes por semana. Essa atividade leve a moderada, sem sobrecarregar muito as articulações. Devem ser evitadas as atividades como subida e descida de escadas, porque assim, vamos imaginar artrose no joelho. Os pacientes que têm artrose no joelho, eles sabem muito bem o que acontece quando eles sobem e descem escadas. Isso sobrecarrega muito mais as articulações. Joelho, tornozelo, quadril. É um exercício assim que não é tão legal para a gente começar, tá? A caminhada, o tai chi, a natação, a hidroginástica, ciclismo são melhores, são mais benéficos, tá?
A fisioterapia também é um aliado muito importante para a gente. Quem já consultou comigo sabe que eu sempre oriento alongamento também, que óbvio que não substitui a fisioterapia. E sempre que possível a gente deve tentar uma recuperação motora com a fisioterapia. Ela deve ser indicada principalmente nos casos de dor e rigidez articular, fraqueza muscular, porque assim, o paciente que tem artrose, ele acaba tendo essa fraqueza consequente disso, porque como ele tem muita dor mexendo a articulação, ele acaba não exercitando aquela musculatura que está ali pertinho. Então, por exemplo, em caso de fraqueza da musculatura do quadríceps na coxa, não está sendo exercitada porque esse joelho que está ali debaixo da coxa, ele está afetado, tá? E é bem importante que seja retomada uma resistência cardiovascular, que seja que esse idoso seja reabilitado, tá? É importante também a gente falar de perda de peso, principalmente nos pacientes que têm algum grau de obesidade, porque quanto mais peso a gente está colocando em cima da articulação, pior é. Mais dor isso gera, acelera o processo de degeneração daquela cartilagem, porque impõe um impacto mecânico ali em cima, tá? Então é importante manter um peso adequado, tá? Idealmente o peso ali até o máximo do IMC. Ah, mas não consigo chegar naquele peso. Mas assim, uma redução de uns 5 quilos, claro, analisando cada caso, já seria muito benéfico, assim, para diminuir essas dores. E claro que com exercício físico também isso tudo melhora, tá? O repouso, ele pode melhorar os sintomas da dor articular, só que a gente tem que cuidar para a gente não manter esse paciente que está com essa dor o tempo todo em repouso, porque isso também não é legal. Um paciente o tempo todo em repouso, ele acaba se acomodando longos períodos de inatividade, longos períodos de muito tempo na mesma posição, eles podem levar a uma atrofia dessa musculatura por inatividade e podem piorar a mobilidade desse idoso que já tinha a funcionalidade dele comprometida porque ele tem essa artrose, tá? Em alguns casos, pode ser utilizado o uso de órteses e dispositivos de marcha, que são o quê? Que são bengalas, andadores, para facilitar a locomoção desse paciente. E também existem alguns tratamentos com termoterapia, compressa morna, que você vai colocando para dar uma aliviada, eletroterapia, mas claro, daí no caso da fisioterapia já associada, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico. Esse tratamento ele tem que ser individualizado, porque a medicação que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para minha mãe, para minha irmã, para minha colega, então para minha vizinha. Então o tratamento farmacológico com remédio tem que ser individualizado, tá? E esse tratamento vai resolver os sintomas a curto e longo prazo. Algumas opções. Uma das melhores opções que nós temos são os anti-inflamatórios tópicos, ou seja, os anti-inflamatórios de passar. Então, esses anti-inflamatórios que a gente pode usar são, por exemplo, aquelas pomadas, nimesulida em gel, diclofenaco em gel, cetoprofeno em gel. Tem também aqueles sprayzinhos que são muito bons de ibuprofeno. O que a gente pode usar também é a cânfora e o mentol em pomadas e gel, porque eles têm essa ação geladinha analgésica. Eles não são tão eficazes quanto os anti-inflamatórios, mas eles dão uma aliviada também. Nós temos algumas opções, tá? De tratamentos tópicos. Mas eu vou falar agora um pouquinho a respeito dos tratamentos sistêmicos, o tratamento que não é só local, não é só de passar, é o tratamento no corpo todo, tá? Então, de tratamentos sistêmicos, a gente pode usar alguns remédios, tá? Analgésicos simples, que são sempre dipirona e paracetamol, considerando sempre a aceitação do paciente, se não tem nenhuma alergia, se não tem nenhuma droga que ele use que cause interação medicamentosa, tá? Anti-inflamatórios não esteroidais, esse a gente precisa ter muito cuidado em idoso,
que são esses anti-inflamatórios não esteroidais? São os anti-inflamatórios não hormonais. Exemplo, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, entre outros, assim. Esses são só os mais comuns que vocês mais usam, assim. Mas eles são especialmente para casos mais agudos. Então, por exemplo, eu já tenho artrose no meu joelho, só que eu dei um mau jeito nele fazendo alguma coisa, alguma atividade maior do que o habitual, e daí eu fui no médico. O médico me prescreveu por 5 dias um anti-inflamatório. Mas aquele anti-inflamatório não é para eu carregar comigo debaixo do braço, não é para eu ficar tomando toda hora, porque isso pode ser prejudicial para uma série de fatores. É ruim para o estômago, é ruim para o rim, então assim, não é uma medicação de uso contínuo, tá? A gente também pode usar na artrose os opioides, que são umas alternativas para dor de maior intensidade, uma dor realmente que é mais importante, assim, que não responde nem dipirona, nem anti-inflamatório, nada. Então a gente acaba usando os opioides. Aqui os mais famosos são paracetamol com codeína e o tramadol. Como analgesia, também a gente tem a duloxetina. O que é a duloxetina? Ela é usada em pacientes que têm artrose em múltiplas articulações, tá? Alguns de vocês eu já peguei com muitas receitas de duloxetina, porque é uma medicação que ela vai diminuir o limiar da dor. Então, assim, uma dor que você sentia X, você sente um pouquinho menos, assim, com a duloxetina, sabe? Consegue manejar um pouquinho, consegue tornar mais suportável, que é realmente o que a gente quer com esse paciente. A gente quer devolver a funcionalidade dele. Vou falar agora um pouquinho sobre alguns outros tratamentos também possíveis, tá? De serem utilizados na artrose. E alguns deles são o uso da glucosamina e condroitina. Alguns de vocês também já usam, assim, não necessariamente para artrose, mas para outras comorbidades. A dose recomendada é de 1.500 miligramas. Isso pode ser feito de um jeito fracionado. Existem alguns efeitos colaterais, mas normalmente é mais tranquilo, assim. Pode dar náusea, diarreia, alguma dor no estômago, mas normalmente é mais tranquilo, tá? E existem umas preparações comerciais com esses componentes isolados, só que, assim, essa medicação, ela tem efeito até um certo ponto, assim, mas não... Existem os estudos que são a respeito dela, são controversos. Então, não tem tanto benefício assim utilizar essa droga. Também pode ser utilizado o colágeno hidrolisado. É um colágeno que você compra em lata. E esse colágeno você vai misturando com água. Depois de 3 meses de uso diário, os estudos estão demonstrando uma redução na dor, com o uso desse composto, incremento na função e na qualidade de vida. Só que o efeito a longo prazo, depois de vários anos, ainda não foi demonstrado, mas é uma opção de tratamento alternativo. Cloroquina também, que ficou muito famosa por causa do Covid-19, mas é uma droga que a gente usa há bastante tempo. Essa droga em específico na artrose é mais prescrita por reumatologista mesmo, mas pode ser utilizada com uma boa resposta, principalmente no caso da artrose erosiva nas mãos. Essa prescrição só deve ser utilizada com indicação médica, porque é uma droga que pode ter alguns efeitos colaterais bem sérios. Alguns outros tratamentos também são a infiltração de corticoides e ácido hialurônico. Funciona mais quando o paciente ele tem principalmente uma articulação que incomoda mais. Quando é, por exemplo, só o joelho que incomoda, ou é só o joelho e mais alguma coisinha, e ele não respondeu bem tanto ao tratamento com medicação oral, ou tratamento tópico, ou tratamento fisioterápico. Daí ele tem indicação de infiltração. E o último tratamento, o último dos últimos, quando não resta mais opção, é o tratamento cirúrgico, que ele vai ser indicado nos casos refratários ao tratamento farmacológico otimizado.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado algumas das dicas a respeito da artrose e que tenha sido bem proveitoso para vocês. Um beijo!